Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai trazer então uma mulher, né? Uma mulher muito sábia da Bíblia, que é a Sara. E Sara, ela é uma mulher que, segundo, né, a palavra do Senhor, que tá lá em Hebreus daí escrito sobre ela, que ela é uma mulher que confiou em Deus e em suas promessas. E ela tem uma trajetória muito linda. Né? Se você não conhece ali a história, começa lá no capítulo 12 de Gênesis e vai até ao capítulo 22, que é quando ela falece. Então, vou dar uma compactada aqui para a gente poder extrair o máximo de coisa e o vídeo não ficar muito longo. Então, Sara, ela é meia-irmã de Abraão, né? Por parte de pai. E aí eles moravam em Ur dos Caldeus e o pai, né, de Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Só que no meio do caminho, eles param numa cidade, que agora eu esqueci o nome, esqueci de anotar também. E eles param ali e eles ficam acampados ali até o pai de Abraão morrer, até ele vir falecer. Quando ele falece, Deus aparece para Abraão. E daí diz para ele sair dali, da sua terra, da sua parentela e ir para a terra que Deus ia mostrar. Então sai ele, Sara e Ló, né? Com todos os seus bens, o gato, cachorro, o gado, né? O cabrito, tudo junto ali. E Sara, ela é muito disposta, por mais que já seja, né, um pouco avançada ali de idade, ela não diz que não vai, ela não reclama, ela é aquele tipo de pessoa que diz assim, tô indo para tal lugar, vamos. Ela pega a bolsa dela e diz, bora, vamos lá, né? Então ela saiu do conforto ali da sua terra e começou a peregrinar no deserto. Só que no meio do caminho, a terra é assolada por uma grande fome e eles vão se refugiar no Egito. E lá, chegando ali no Egito, Abraão, que na época era Abrão, ele faz uma proposta muito indecente para ela, né? Porque ela era uma mulher muito linda, gente. Imagina, uma mulher assim, que todo mundo queria ficar perto, né? Que os homens poderiam matar para ficar com ela. Esse era o tipo de Sara. E aí, Abraão fala assim para ela, olha só, a gente vai chegar lá e porque tu é muito bonita, muito formosa, eles vão me matar para ficar contigo. Então, quando chegar lá, tu é só minha irmã, tu não é minha esposa não. É como se nos dias de hoje, você fosse visitar por exemplo, vai viajar de férias, você e seu marido. E aí, chegando lá nas férias, ele se dá conta que tem muito homem, muito jovem lá e tudo mais. Afinal, são dois jovens casais. E aí, ele diz assim, olha só, se alguém quiser ficar contigo, se alguém quiser casar contigo, tá tudo liberado, porque eu não vou comprar briga. Era esse nível, né? É a mesma coisa. Era como se, né? Olha, não me interessa o que vai acontecer contigo, eu quero ter a minha vida. Agora, se tu vai lá, se vai ser bem tratado, não, isso não me interessa. Foi mais ou menos isso que Abraão deixou bem claro. E aí, o faraó, ele pagou um despojo lá, né? Por Sara, tanto é que Agar vem junto, né? Como escrava deles e tudo mais. E só que Deus, ele é tão bom, né? Que ele arruma ali os nossos desvios de rota, né? Que nem a gente tá ali no GPS e diz recalculando rota. Foi bem assim que o Senhor fez. Então o Senhor aparece, manda, né? Ele não aparece para Faraó, ele manda uma doença para todo mundo ali do palácio. E Faraó entende que foi porque ele tomou Sara. Então ele despede Sara, né? Chuta Abraão e Ló e todo mundo de lá,
manda eles embora, não pega o despojo de volta, não, só quer que eles saiam de lá. E aí, né, eles continuam peregrinar, eles voltam a peregrinar no deserto em direção a Canaã, porque esse era o ponto. Quando foi lá em Gênesis 15, depois de eles saírem do Egito, Abraão recebe a promessa do Senhor a respeito de seu filho, né, que eles teriam um filho, que ele seria pai de multidões. E aí, pensem um pouquinho, né? Deus aparece e eles esperam 10 anos. Até a Sara dar mais um jeitinho ali, né? Imagina assim, ó, esperar 10 anos para daí dar um jeitinho em alguma coisa. Gente, a gente fica, às vezes, Deus falou, a gente foi num culto avivado, abençoado, Deus usou um profeta, veio e falou com a gente. No dia seguinte a gente quer assim, ó, instantâneo, que Deus faça tudo, né? E não é assim. Nós temos que esperar com paciência no Senhor, porque Ele é fiel e justo à sua palavra. Se Ele falou, Ele vai cumprir, independente do tempo. E aí, passando esses 10 anos, Sara, ela quer dar um jeitinho. Então, ela diz assim, Abraão, toma Agar, né, como sua esposa, e tenha um filho com ela, e nós criaremos como o nosso. Só que isso não aconteceu, porque quando Agar ainda estava grávida, ela começou a afrontar, né, a Sara, né, olha, eu consigo gerar e tu não consegue, algo bem desse tipo, assim. E aí, Agar depois foge de Sara, Deus aparece para Agar tem que voltar, né, e se submeter à sua senhora. Mas depois, né, de 13 anos, que Ismael já estava grande ali, já estava, né, um adolescente, Deus aparece de novo para Abraão e fala para Abraão, lá no capítulo 18, que na mesma época, no próximo ano, Sara estaria grávida. E aí, gente, nesse, né, do período que o Senhor fala isso, até ela engravidar realmente, ali Abraão dá outro deslize, porque eles têm que ir para a terra de Gerar. Quando eles estão indo para a terra de Gerar, Abraão fala a mesma coisa para Sara. Olha só, a gente vai chegar lá, tu é muito bonita. E se eles quiserem te tomar como esposa, vai com eles. Eu não vou comprar briga contigo. Então, a segunda vez, gente do céu, olha. Então, Sara vai, se submete, né, a esse pedido do seu esposo. Só que aí, como a madre de Sara estava aberta, o Senhor não permite que ela tivesse relações com ninguém dali. E ele aparece em sonho, né, pro rei dali que tinha pego ela como esposa, para ele devolver ela pro seu esposo. E aí os dois discutem, né, como é que ele fez isso, porque levou maldição para casa dele. Então, a gente faz um parênteses aí, né? Tem coisas às vezes que nós desobedecemos ao Senhor, que a gente leva maldição para os outros, por falta de postura nossa. Porque se Abraão dissesse assim, não, ela é minha esposa e ninguém toca nela, né? Aquelas pessoas não iam sofrer nenhum tipo de enfermidade, não iam ser acometidos por nada. Então, eles foram, né, lesados por culpa de uma falta de posicionamento de Abraão. E daí lá no capítulo 21, que é quando Isaac, né, nasce realmente, o filho da promessa. Sara se alegra com aquele filho, né, porque é o sonho de toda mãe, de toda mulher, é ter filhos. E naquela época era mais importante ainda, porque significava, né, que o Senhor estava com eles. E aí, quando Isaac tá fazendo ali, tá no desmame, eles fazem uma festa.
E Agar e Ismael, né, riem ali dele, então Sara expulsa Agar. E Agar vai para o deserto peregrinando. Depois eu dou mais detalhes, porque iremos falar dela também. Só que, olha só, Sara, além de, né, de ser uma companheira em todas as horas, de ter uma beleza em comum, ela honrou o seu esposo. Mesmo ele fazendo essas sacanagens com ela, ela se submeteu ao chamado que ele tinha. Ela creu que Deus falou com ele, queria cumprir as promessas, ela creu em tudo isso. Ela tinha uma fé extraordinária. Nós precisamos, né, fazer como Sara, ter uma fé inabalável, porque olha quanto tempo ela esperou, né, até viver a sua promessa ali. E muitas vezes, ontem foi falado, né, na aula do Seminário Teológico Carisma, sobre a aula de maturidade cristã, então. E foi falado sobre isso, que muitas vezes a gente está tão acostumado com o instantâneo, que a gente acha que as promessas do Senhor vai ser assim também, e não vai, né? É no tempo dele, para honra e glória dele. E nós precisamos ter esse feeling, né? De saber esperar no Senhor, esperar com confiança. E quando vier as setas na nossa mente, porque sempre vem, a gente poder se levantar e dizer, não, eu vou esperar com paciência no Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. E ter essa postura. Porque quando saímos daquele caminho que o Senhor tinha para nós, não só nós padecemos, porque a gente retarda a promessa, mas também as pessoas que estão ao nosso redor acabam sendo lesionadas. Porque um desvio na rota, vamos, né, puxar assim pro dia de hoje, vamos pensar assim, que tu estava dentro de um Uber e aí tu tinha um destino, mas tu resolveu na tua cabeça, no meio do caminho, ir para um outro lugar totalmente oposto. Tipo, tava indo para a Zona Sul e quis ir para a Zona Norte. E no meio do caminho acontece alguma coisa, alguma circunstância que tu resolve, não, vou voltar pro caminho que eu tinha que ter ido. Vou voltar para a Zona Sul. Moço, coloca aí, né, muda a minha rota. Aquele moço não tem nada a ver, mas o carro dele pode ser danificado, ele vai gastar mais gasolina, ele pode sofrer um assalto nesse meio do caminho, porque tu foi para lugares perigosos e daí recalculou a rota, entende? Então nós temos que cuidar muito aquilo que o Senhor está nos falando, se estamos guardando no nosso coração ou se estamos dando uma ajudinha para Deus, achando que sabemos mais que Ele. Sara tentou fazer isso, Abraão tentou fazer isso. Nós vimos que não deu certo. Então que venhamos aprender nisso com Sara, né? De não darmos uma ajudinha para Deus, mas sim sermos fiéis na palavra que Ele confiou a cada um de nós, porque cada um de nós temos uma palavra da parte do Senhor e temos que permanecer até que ela se cumpra. Tá bom, meus queridos? Um beijão e até um próximo vídeo.